Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na sua casa nesta noite, esteja presente na vida da sua família, esteja presente na vida de todos os amigos que nos assistem, que nos prestigiam, participando do culto dessa noite. E vivendo num momento como esse que nós estamos vivendo, um momento de insegurança, um momento que muitos ficam com medo até, o Senhor Jesus nos traz uma palavra para que nós não tenhamos medo. Nós não precisamos temer porque Ele promete cuidar de cada um de nós. Em João capítulo 14, no versículo 27, Ele nos assegura esta verdade. Ouçamos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. No Senhor Jesus nós não precisamos ter medo. Não precisamos temer absolutamente nada, porque Ele promete que vai cuidar de cada um de nós. Ele vai cuidar daquele que está desempregado, daquele que está sentindo por alguma necessidade, passando por alguma necessidade, daquele que tem alguma enfermidade na sua casa, no seu lar, para aquele que está passando por algum outro motivo qualquer que está incomodando, inquietando o seu coração. Ele fala, não perturbe o seu coração. Tenha confiança em mim. Eu estarei convosco todos os dias. E é por isso que eu quero então convidá-lo a participar desse culto com muita alegria, demonstrando confiança no Senhor. O Senhor realmente, Ele nos protege, mas Ele quer também que nós compreendamos esse amor que Ele tem por nós e possamos aceitá-lo e vivê-lo de fato. Não apenas ouvir dizer, mas viver o que Ele diz. E isso eu quero então conclamá-lo a participar, a louvar ao Senhor com alegria do culto dessa noite. E também abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa falar através do mensageiro dessa noite. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar, vamos depositar a nossa esperança, toda a nossa confiança naquele que pode todas as coisas, naquele que nos fortalece. Louvemos, cantemos ao Senhor. Boa noite. É com muita alegria que nós vamos começar o nosso culto mais uma vez. E em Salmo 86, no versículo 10 diz, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que nós possamos todos os dias, mesmo em meio a tantas dificuldades, glorificarmos o nosso Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso e que nessa noite você possa louvar a Deus e dizer que Ele é um Deus soberano, um Deus que é dono de toda a criação.
Boa noite, igreja. Tudo bom? Saudades de vocês. Boa noite, igreja. Nós estamos aqui nessa noite para poder estar falando sobre a questão do dízimo. Gostaria que vocês estivessem acompanhando comigo a leitura de Malaquias 3, versículo 10, quando a palavra de Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim. Né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha muita abastança. Essa palavra do Senhor, ela tem muito a ver com os nossos dias atuais que nós estamos vivendo, essa pandemia, esses dias terríveis, em que as empresas estão fechando, os comércios estão parados, as pessoas estão isoladas, nada funciona direito e a gente vê muitas pessoas tendo dificuldades financeiras, psicológicas, sociais, por causa desse isolamento. E aquele que conseguiu, durante esse tempo, esse período, fazer um investimento maior, ter uma condição melhor, está tendo condições melhores para poder passar esses meses incertos que a gente tem pela frente. Aquele que preparou deficitariamente está tendo dificuldade, precisando de recurso, precisando de ajuda. Temos visto muita gente levantando cestas básicas e muita ajuda de solidariedade, isso é importante, para atender as pessoas que investiram um pouco numa situação igual a essa. Então, eu venho falar hoje a questão do dízimo, que na minha opinião é um investimento que a pessoa faz na fé, investimento que a pessoa faz, né, naquilo que ele acredita. Ele sabe que a sua fidelidade a Deus pode conduzir, né, a uma resposta muito maior de Deus. Então, a palavra de Deus disse: trazei todos os dias. Observem primeiro que Deus disse que é para trazer. Ele não está perguntando se você pode trazer, está mandando você trazer, é uma ordem expressa. Trazei. Com isso ele está pedindo para você confiar nele, traga, né? Independente da sua situação, independente, né, do momento que está passando, ele está dizendo: olha, traga, devolve, me dê. Para que ele precisa desse seu recurso? A palavra diz que é para que haja mantimento na minha casa. A palavra mantimento, na minha opinião, ela vem de mantenimento, de se manter, como a igreja se mantém, como que o plano de Deus pode se manter, é com o seu recurso. O seu recurso é que é importante. Então Deus está pedindo para você trazer os seus dízimos à casa do tesouro, para que a igreja possa se manter. Em terceiro lugar, ele diz: fazei prova de mim. Confia. Confia que esse momento tão difícil que a gente está passando, né, Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir sua necessidade. Deus vai estar realmente cuidando de você e dando a você aquilo que for preciso. Não se preocupe. Mesmo que você, né, sinta que vai ser difícil, mas Deus vai estar cuidando de você. E em quarto lugar, Deus disse: se você fizer isso, eu vou responder às suas necessidades. Então, na minha opinião, você precisa investir, né, em Deus, na sua fé. Investir, né, onde você encontra respostas para a sua necessidade. Faça do seu dízimo um investimento na sua fé.
faça do seu dízimo, né, um investimento naquilo que você acredita. Deus tem cuidado de você. Deus vai cuidar de cada um de nós. Não importa quanto tempo essa situação vai perdurar. Quando acabar, você vai sentir que o seu investimento na confiança em Deus e o seu investimento no acreditar na palavra do Senhor realmente valeu a pena. Deus abençoe, que você possa passar por essa dificuldade, por essa tempestade, por essa pandemia, sabendo que Deus tem cuidado de você. Amém? Vamos orar. Vou pedir a irmã Shirley para que possa fazer nossa oração. Amado Deus, querido Pai que estás no céu, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigada, meu Jesus, pela vida de cada um, ó Deus, que está passando por esse momento tão difícil, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor está cuidando, Pai, porque nós confiamos em Ti, ó Deus, e nós cremos no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, Jesus. Muito obrigada, Deus. Ó Deus, eu quero Te pedir uma bênção pela nossa igreja, pelos ministérios da igreja. Quero Te pedir uma bênção por cada família, ó Deus. Que cada um esteja, ó Deus, com a sua fé firme no Senhor, Pai. Que nós podemos, ó Deus, enfim, ter vitórias, ó Pai, e agradecer a Ti. Em breve nós possamos estar todos juntos, ó Deus, louvando o Teu santo nome. Deus, muito obrigado por tudo. Eu Te agradeço pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Jesus. Fica conosco, ó Deus. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Ainda queria dizer para vocês, nesse tempo de isolamento, que você pode estar entregando o seu dízimo por meio de depósito bancário, que você vai está vendo aí embaixo, né? Embaixo na sua tela. Ou você pode estar procurando o irmão José Rafael também lá na igreja, toda terça, toda quinta, toda sexta. Ele vai estar lá e você pode estar procurando o irmão José Rafael e entregando o seu dízimo para ele. Confia, não deixa de entregar não. Deus vai te abençoar poderosamente. Muito obrigado. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não
noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor ao coração dos irmãos e tentar acalentar, né, mesmo à distância, mesmo por vídeo, um pouco dessa situação que nós nos encontramos. Já passamos aí de 30 dias de quarentena, isolamento social, e isso já tem trago algumas coisas para a sociedade, no meio da sociedade, né? O índice de depressão tem aumentado, de consumo de remédio, enfim. Nós vemos aí já os resultados desse distanciamento social, porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos, irmãos, e para estarmos sozinhos, né? Fomos feitos para estar junto um do outro. E nessa questão de igreja, como nós temos sentido falta, eu vejo relatos de muitos irmãos de como tem falta daquele momento de comunhão, de estar junto, de poder louvar a Deus juntos, cultuar a Deus junto. Mas esse tempo vai chegar novamente, irmãos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é um tempo de nós estamos vendo muito vídeo e cada vez mais a dificuldade de concentração vai aparecer. Então eu vou ser bem breve, que essa palavra encontre morada no seu coração. Então abra o seu coração para receber, abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor, que ouvir é obedecer. Mas nessa noite eu queria falar a respeito do descanso que nós encontramos em Deus, em Jesus na cruz. Nosso texto se encontra lá em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. Eu vou trabalhar esse texto, irmãos, mas se os irmãos depois quiserem estudar um pouco mais, aprofundar nesse descanso de Deus, uma explicação mais detalhada sobre esse descanso está lá em Hebreus capítulo 4. Lá os irmãos podem aprofundar esse tema. E o que se trata esse descanso que nós encontramos em Jesus? Esse descanso, irmãos, nós só podemos entrar nele porque Cristo alcançou ele na cruz. Cristo ali sofreu todas as nossas dores, passou por todas as provações e alcançou esse descanso para nós. E é um lugar onde nós temos que entrar. É uma coisa que nós temos que tomar para nós. Está disponível, mas nós temos que entrar. É algo que Cristo ele tem prazer em nos dar, mas nós temos que dar um passo em direção a esse descanso. Então é algo que nós temos que encontrar, em que tomar para nós. E eu queria ler, a partir do versículo 25, aos irmãos, eu vou passar 3 ensinos essa noite, nesse texto. Esse texto tem muito mais ensinos. Só que eu vou passar 3 ensinos. E esses 3 ensinos, irmãos, estão baseados no nosso tema, que é descanso para os cansados. Esse descanso para os cansados é o desfrute, é o desfrutar as coisas que Cristo alcançou. Não basta só nós entrarmos no descanso, nesse descanso de Deus, mas nós temos que entender isso, de tomar para nós e entrar nesse descanso para poder desfrutar. Então, nós podemos receber a palavra do Evangelho. Nós cremos que Cristo é o Salvador de nossas vidas. Talvez, né, todos que estão me ouvindo já confessaram Cristo como Senhor e Salvador, já entenderam que Ele é o único capaz de salvar nossas almas e nossas vidas, mas ainda não entraram nesse descanso, porque nós podemos crer, irmãos, mas para desfrutar das coisas que Cristo alcançou na cruz, nós precisamos entender. Então que o irmão entenda essa noite o que é esse descanso de Deus. Para o judeu, o descanso se tratava de um dia, do sabá. Era um dia ao qual eles levavam o pé da letra. Até no capítulo 12 aqui de Mateus, o texto a seguir aqui vai descrever isso, que os fariseus começaram a perseguir os discípulos de Jesus, disseram para Jesus, né? Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Eles estavam comendo, enfim, estavam curando, aí Jesus traz um exemplo que Ele é o Senhor do sábado. O sábado não se trata de um dia, mas se trata de uma pessoa, que é Ele. Então, como exemplo, antes de entrar aqui na explicação do texto nosso, eu queria dar um exemplo para o irmão. Descansar não é tirar férias. Descansar não é fazer uma viagem programada com a sua família. Se você não entender que o descanso é somente Cristo que pode te dar, talvez você corre o risco de ir para uma viagem e voltar mais cansado do que você foi. Porque o descanso para nossas almas, só quem pode dar é Ele. Então leiam comigo, irmãos. O primeiro versículo diz assim, versículo 25, Mateus 11. Naquela ocasião, Jesus disse:
Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, irmãos, o primeiro ponto, ensino que eu vou destacar nesse texto, é que o descanso é dos pequeninos. Os pequeninos aqui é dos fracos. Quem se julga forte, sábio, se julga que não precisa de um descanso, não precisa entrar, porque ele se coloca esse descanso dele em cima da sabedoria dele, do que ele pode alcançar e do que ele pode ter. Mas Deus, ele só se revela, e só revela esse descanso dele para os fracos e pequeninos. O reino de Deus é desses pequenos, é dos fracos. Nós sabemos que se nós queremos ser os primeiros, nós temos que ser o último. Se nós queremos ser fortes, nós temos que ser fracos. Então o reino de Deus tem essa inversão, ele traz essa inversão de valores humanos, porque ele não está baseado em fatores humanos, em circunstâncias humanas, em conhecimento, em sabedoria humana, senão pela sabedoria de Deus e pelo domínio e controle. Irmãos, eu tenho uma coisa para falar para os irmãos. Se tem uma coisa que Deus não perdeu nesse tempo, foi o controle sobre toda a situação. Deus está no controle, irmãos. Eu quando oro, eu não oro para que Deus pare a pandemia. E não é porque eu sou uma pessoa mal e esse desejo não está no meu coração. Pelo contrário, eu, Eduardo, carne, osso, eu queria que isso tudo já tivesse passado, para poder estar com os irmãos, para que as pessoas parassem, né, que o sofrimento diminuísse um pouco, de que a crise não se agravasse mais financeira. Mas quando eu me coloco diante de Deus, irmãos, eu só sei pedir para que a vontade de Deus seja feita. Senhor, para que a tua vontade seja feita em qualquer circunstância. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus não perdeu, foi o controle da situação. Deus tem um domínio e tem um controle, e é isso que me traz um descanso. Que esse reino tem um rei, e ele não perdeu o trono dele. Ele não perdeu o lugar pelo qual ele está sentado. Ele ainda continua no controle, e isso me traz um descanso. Então esse reino que ele deseja revelar, que é um reino de descanso, é para os pequeninos, é para os fracos. Esse descanso não está num dia, não está numa viagem, não está em umas férias, mas está em uma pessoa. Porque olha só o que Jesus diz a partir do versículo 27. E aqui já entra o nosso segundo ensino. O descanso é para os que creem, para os filhos. Lembra comigo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, irmãos, aqui é aquilo que eu disse no início. Talvez você já crê em Jesus. Talvez você crê que Jesus é Senhor e Salvador. Mas para você entrar nesse descanso, você precisa crer que Ele é o descanso. Não são férias, não é o seu 13º, não é a garantia do seu trabalho. Porque assim como diz em Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a falar para uma multidão, o sermão do monte, que até os pássaros eu alimento, os lírios eu visto. Imagina você vale muito mais que um passarinho. Imagina você, meu irmão, o seu valor é o valor de Cristo na cruz, de Cristo crucificado. Então, para Cristo você tem um valor. Não basta você só crer que Ele é o Salvador, você precisa crer que Ele é o descanso da sua vida. Você precisa crer que você é filho de Deus. Os salvos já receberam a revelação do Pai, mas nós precisamos crer que Ele é o descanso. Ele é o descanso para a sua vida, meu irmão. Ele é o descanso para o seu trabalho. Ele é o descanso dos seus planos. Ele é o descanso da sua ansiedade. Eu vejo muitas pessoas... Irmãos, isso aqui não é uma crítica para as pessoas que estão criticando o governo. Tudo bem, vocês podem fazer uma leitura a respeito do panorama, de como está a situação. Mas quando você critica, esperando que o governo seja a resposta para essa carência que tem na sociedade de amor, de compaixão, de cuidado com o próximo, você critica o governo, você ainda não entendeu que é Deus que coloca homens
coloca as reis, destitui reis, é Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ainda se você está baseado na sua justiça própria, você quer fazer justiça com suas mãos, através de palavras, você está indo pelo caminho errado. O justiceiro não somos nós, a não ser um só. Lá em Judas, na carta de Judas, quando o arcanjo Miguel fala que ele estava disputando o corpo de Moisés com Satanás, ele não ousou fazer julgamento nenhum, porque um capaz de julgar é Deus. Ele tem a visão de todas as coisas, Ele é um, então deixa isso para Deus. Então, irmãos, descansa no Senhor, mesmo em meio a dificuldades, descansa no Senhor, coloque sua esperança, a sua esperança tem que estar numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não coloque sua esperança em governo, não coloque sua esperança num homem, num pai de família, apesar de ele ser talvez o nosso pai, o nosso herói, a nossa mãe ser a nossa heroína, aí, a nossa mulher maravilha, né? Talvez a esperança pode estar num presidente, mas Jesus ele vem para quebrar isso, porque o reino, irmãos, que nós vivemos e o reino que nós cremos não é um reino feito de homens, ele não é feito de coisas perecíveis, senão pelo poder de Deus. Ele é um reino que vem de cima para baixo. Então, o descanso é para os que creem, para os filhos. Mas você precisa entender que esse descanso, ele é somente por intermédio de Jesus. Porque todas as coisas foram dadas a Ele pelo Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E o Pai a não ser o Filho. Então, como nós queremos ter uma revelação, irmãos, no nosso coração de quem o Pai é, se nós não conhecemos o Filho e vice-versa? O terceiro ponto que eu queria trazer é que não basta apenas crer que Ele é o descanso. Nós precisamos ir e tomar, no sentido de adquirir para nós algo que já foi conquistado. Versículo 28 diz assim: venham a mim. A ordem de Jesus é para vir a Ele. Por quê? Ele é a revelação do descanso do Pai. O descanso não está num dia, não está em férias, não está em pessoas, mas está em Cristo, numa pessoa. Ele é o único capaz, então nós devemos ir a quem? A Ele. A nossa oração, o nosso desejo que queima em nossos corações, o anseio por justiça tem que estar nele. A espera por uma salvação tem que estar nele. Porque diz assim: todos os que estão cansados, sobrecarregados. Vocês lembram que no primeiro ponto de ensino, que o descanso é para os fracos, para os pequeninos? Pois então, todos aqueles pequenos, aqueles sobrecarregados, os cansados, porque o descanso foi feito para os cansados, foi feito para os pequeninos, aqueles que reconhecem que sem Cristo não é nada. Sem Deus nós não somos capazes de fazer absolutamente nada, irmãos, porque a palavra de Deus também nos diz que tudo quanto nos foi dado só pode ser dado do céu, ou seja, o homem só pode receber o que é dado, que vem de Deus. Então todas as coisas vêm de Deus. Se nós não reconhecemos que Ele é o capaz de trazer esse descanso, nós vamos ficar dependendo de nossas mãos, nós vamos adoecer, a ansiedade vai tomar conta. Então é um descanso, ir até Cristo é por intermédio da fé. E a fé não é para ser aumentada no sentido de ouvir a palavra somente, mas é de experimentar Deus, experimentar esse Cristo que nos dá descanso. E diz assim, ao continuar o texto: e eu lhes darei descanso. Quem dá descanso é Cristo. Abram comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao 11. Esse texto, irmãos, vai nos trazer o entendimento do porquê somente Ele pode nos dar esse descanso, do porquê somente Ele pode nos proporcionar algo que ninguém mais pode. A partir do versículo 7 diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso,
Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que somente ele pode dar, somente ele pode nos proporcionar, porque ele se humilhou, ele se fez homem e se fez abaixo de homem. Se existe uma coisa abaixo do homem, é escravo. Ele se fez escravo de toda a humanidade. Para que isso servisse para que todo joelho, toda língua, toda boca se dobre diante dele, se curve diante dele. Então, por isso que somente ele pode nos dar esse descanso. E ele fala assim no versículo 29, tomem. O tomar para si é o entender, irmãos, e entrar nesse descanso. Vir e tomar é o mesmo que entender e viver nesse descanso. Então, por isso que nós precisamos entender que o descanso é para os que vêm e tomam. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo já alcançou na cruz. Nós precisamos tomar, e esse tomar é viver. É viver de forma que nós estamos confiados que Cristo está no controle e você então pode descansar no Senhor. À sombra do Onipotente descansarei, pois sei que és Rei. Continuando no texto, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois eu sou manso e humilde de coração. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. Então, o que Cristo nos ensina aqui? Lá em João, capítulo 13, a partir do versículo 5, irmãos, tem a história de Jesus lavando os pés dos discípulos. E para que eles tivessem parte com Jesus, era necessário que eles permitissem ser lavados. E Pedro falou assim, mas Jesus, você vai lavar meus pés? Eu não sou digno disso. E ele fala assim, mas Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Mais tarde você vai entender isso, Pedro. Aí Jesus disse, então tá bom, então não lava só meus pés. Lava minha cabeça, lava o meu corpo, me lava todo. Por quê, irmãos? Porque o descanso é para os que vêm e tomam. E o que é tomar? Que é entender, como a gente já viu. Mas para entender, nós precisamos mergulhar em Cristo. Nós precisamos mergulhar na palavra dele. Versículo 5 de João 13 diz assim, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmãos, aqui é mais uma inversão de valores. O reino de Deus não é feito dos valores humanos. Aqui talvez se não estivéssemos o Espírito Santo e nós tivéssemos que fazer algo que fosse nos humilhar ao extremo hoje como ser humano, seria lavar o pé de uma pessoa. Aqui Jesus, ele quebra um paradigma. O que era mais sujo para os judeus naquele tempo lá, ele pega e faz exatamente aquilo para demonstrar que a humildade não está em palavras. E a purificação não está no coração, nos pés, na lavagem dos pés, mas senão no quebrantamento, na humildade de coração, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um espírito humilde, né? Então Jesus, ele lava os pés dos discípulos para dizer, isso demonstra como ele é humilde, e nós devemos aprender com Cristo, com essa humildade. Outra passagem, continuando nosso texto, diz assim, e vocês encontrarão descanso. Irmãos, só encontra quem procura. Não tem aquele ditado que a gente diz, quem procura acha? Se está procurando em chifre de cabeça de cavalo, você vai encontrar. Eu ouvi muito isso da minha mãe. Então, é exatamente isso. Quando nós procuramos alguma coisa, nós temos que procurar no lugar certo. Então, irmãos, o descanso é para os que creem e tomam isso. É para os que vêm e tomam. Você precisa tomar e crer que só tem em um lugar que tem somente. O descanso só tem em Deus. É só nele que nós podemos encontrar esse descanso. E Jesus conclui assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que
sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ricos do que, irmãos? Em abundância de paz. Cristo ele se fez oprimido para nós hoje termos paz. Ele se fez maldito para que hoje nós fôssemos benditos. Ele se fez tudo de um pouco por nós, para que hoje nós fôssemos abençoados. Graças à morte dele na cruz, e hoje já faz 2 semanas que passou a Páscoa, nós temos esse direito, irmãos, de entrar no descanso dele. Mas não é um direito de algo que nós adquirimos, senão algo que o Senhor alcançou na cruz. Então que você possa descansar no Senhor esse tempo, que você possa desfrutar. E para você desfrutar desse descanso, você precisa entender, irmão, que é somente para os fracos e pequenos que ele revelou essas coisas. Que é somente para os que creem que ele é o descanso, para os filhos de Deus. Talvez você já creu, mas ainda não entendeu. Então você precisa entender para que ele somente é o descanso. E outro, que o descanso é somente para os que vêm e tomam o que ele já alcançou na cruz. Então, irmãos, desfrute desse tempo, descansa no Senhor, acalma o seu coração e que o Senhor possa encontrar, essa palavra possa encontrar morada no seu coração, possa encontrar um lugar que te leve para um lugar e que esse lugar seja Cristo. Que você não se apoie em carros e cavalos, nem no poder do seu exército, da sua força, do seu dinheiro, senão nessa paz, nesse descanso que o Senhor, só o Senhor pode dar. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado que só o Senhor é Deus. Obrigado porque nada foge do controle da tua mão. O Senhor diz que o Senhor criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou da sua criação. Então o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor é soberano, o Senhor já viu todas as coisas. Nada foge do teu controle e é por isso que nós estamos descansados, Deus. Nós estamos descansados nesse Deus que cuida, esse Deus que prepara um caminho, assim como diz lá em Jeremias, tem planos para nós e os planos deles são de bem, são de paz e não de mal. Então Deus nos ensina a caminhar nesses planos, nos ensina a descansar no Senhor, Deus. Que os medos, as inseguranças, as faltas, as carências não sejam maiores que o Senhor para nós. Que a Tua Palavra, Deus, nos conduza a esses pastos verdejantes, Jesus. Que o Senhor nos conduza, Pai. Nos conduza, não faça-nos depender de homens, um mediador para nós, para o descanso de nossas almas. Que nós dependamos somente de Ti e que nós possamos descansar somente em Ti. Que nós encontremos esse lugar de descanso. Que os meus irmãos encontrem esse lugar de descanso. Esteja com os fracos, Deus, esteja com os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, obrigado mais uma vez, Pai. E que nós, em breve, possamos estar juntos, adorando e cultuando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te dê uma boa semana, uma semana abençoada. Esteja sobre ti, em nome de Jesus. Amém.